Olá, pessoal. Júlio Neves aqui com vocês para mais uma vez falar sobre Shell. Imagina que mais. Pois é, gente. Eu vou falar nessa série sobre uma coisa, como sempre, uma coisa que não é muito badalada, que não é muito conhecida, para vocês, cada dia, vocês terem uma visão mais global de como é que o Shell é eficiente, como é que ele abrange tudo, tá? Eu vou falar dessa vez de pseudosinais. Os pseudosinais são sinais. Os sinais são aqueles quando você dá o trap menos L, ele lista para você aqueles sinais, que também a gente vai dar uma pincelada rápida nisso. Mas o mais importante é a gente falar no sinal. Exit, ERR, né? Return e debug, que nós vamos apresentar nessa série aqui. Para os que forem alunos, vai poder ver a série inteira num vídeo só. Depois, e nós vamos dividi-los e colocar no YouTube em diversos... Cada coisa dessas para cada sinal desses para uma apresentação. Legal? Vamos lá, então. Vamos começar. Começando pela apresentação. A apresentação dessa série. Vou apresentar alguns macetes sobre sinais, o genérico sobre sinais. Vou dar uma visão bastante legal do comando trap, usado para monitorar esses sinais, né? E vou ver algumas opções do comando set. O comando set é bastante importante, é bastante desconhecido. E essas opções que a gente vai ver, elas nos ajudam na manipulação dos sinais e facilitam o trabalho dentro de funções. Vocês vão ver, vão entender já isso que eu estou falando. E o objetivo maior dessa apresentação principal, os pseudo-sinais especiais que também são monitorados pelo comando trap. A gente tem sinais especiais que também são monitorados pelo trap e não está no grupamento de sinais que o Shell te apresenta. Por isso que eles são pseudo-sinais. O kernel do Linux, o que é um sinal? Né? A visão geral disso. O kernel do Linux ele envia sinais aos processos sobre os eventos aos quais eles precisam de reagir. Você também pode forçar essa reação com o comando kill. Quando você dá um comando kill, você especifica o sinal que você quer mandar. E monitorar o recebimento desses sinais, tem um script que monitora isso com o comando trap. Script bem comportado, lida com sinais de maneira elegante e robusta, que, entre outras coisas, lhe permite limpar o ambiente em caso de encerramento brusco. Isso é a coisa mais manjada, limpar o ambiente em caso de encerramento brusco. Mas, além de limpar, você pode fazer uma série de outras coisas, né? Inclusive investir em segurança, como, por exemplo, fechar socket que porventura esteja aberto, né? E por aí vai, tá? Salvar o banco, comitar o banco de dados que não foi comitado, e por aí vai. Se você der um Ctrl+C, por exemplo, interromper uma tarefa, você, via monitoramento com sinal, você pode fazer o commit do banco de dados, em vez de ter que dar um rebuild depois no banco, fazer o maior sufoco, né? Passar o maior sufoco. Sinais são mensagens curtas e rápidas e unidirecionais, enviados para os processos como scripts, programas e daemons. Eles informam ao processo sobre algo que aconteceu. Como exemplo, o usuário pode ter pressionado Ctrl+C, ou o aplicativo pode ter tentado gravar numa memória quando não tem acesso, ou o operador lá mandou um kill no cara. O único, por falar em kill, o sinal, o kill -9, nunca se usa porque ele nunca pode ser, e o kill -19 também, que eles não podem ser monitorados, tá? Se o programador previr que um determinado sinal poderá ser enviado ao seu aplicativo, deverá monitorar escrevendo o código para cuidar desse sinal. Essa rotina é chamada de manipulador de sinal ou signal handler, que quando perceber um sinal, executará a ação programada em resposta a ele. Esse signal handler pode ser uma série de comandos, entre aspas, ou entre apóstrofos, ou uma função ou um outro programa, tá? Você pode usar qualquer coisa dessas com um manipulador de sinal. Se você executar um trap-L ou um kill-L, você obterá essa lista de sinal. Uma coisa interessante que eu vou falar mais tarde é o seguinte: você repara que entre o 31 e o 34 não existe sinal aqui, o 32 e o 33 já era, porque eles são do kernel, específico do kernel. E então, isso aqui seriam 64 sinais, menos esses dois. Só que eu vou inserir mais 4 sinais aqui na rotina de vocês. A sintaxe do trap é esse aqui, assim, ó, trap-lp, arg. O que é o arg? É o manipulador. E o sinal 1, sinal 2, sinal n, tá? O comando trap define e ativa manipuladores a serem executados quando o shell receber os sinais. Então, sempre que eu falar em arg aqui no decorrer da carruagem, arg assim, maiúsculo, etc., em tipo especial, eu estou falando de handler, de manipulador. Arg
é o código que será executado quando o shell recebe o sinal, tá? O handler do sinal. Se a arg for vazio ou traço, cada sinal especificado é redefinido para o seu valor original. É assim que você redefine para o valor original, com ele vazio ou traço. Por exemplo, trap 2, você já não vai mais... O que você tinha programado para ele fazer quando recebeu o Ctrl+C, que é o seguinte, que é o 2, não vai mais fazer. Tá? Ele vai voltar ao default, que é interromper o processo, simplesmente interromper o processo. Se a arg for vazio ou se for traço, nesse caso. Né? Nesse caso, eu falei vazio, mas se fosse trap, traço, seguinte ou trap, traço 2, voltaria a interromper. Se a arg for uma cadeia dupla, isso aqui tem muita gente que pensa que é assim que você limpa o sinal, e não é. Quando você põe uma cadeia nula, você ignora o sinal. Isso quer dizer o seguinte, no caso do Ctrl+C, se você fizer um trap, aspas, aspas, ou apóstrofo, apóstrofo 2, ou seguinte, e der um Ctrl+C, ele vai ignorar o teu Ctrl+C. Você fez um programa unbreakable, um programa que você não consegue interromper com Ctrl+C. Então, você sempre vai poder interromper com Ctrl contra barra, também interrompe, né? Que é o sinal 3. Mas se você fizer um sig, aspas, aspas, 2 e 3, você só vai interromper com kill mesmo. Se arg for uma cadeia nula, cada sinal é ignorado pelo shell, como eu te disse. Sinal pode ser referenciado por um nome ou um número, por isso que eu estou falando seguinte, ou simplesmente int, ou 2. Tá? Aqui está a explicação. O sinal pode ser referenciado como um nome ou um número inerente a ele. Nome de sinais são acessíveis a caracteres maiúsculos e minúsculos, e o prefixo sig é opcional. Ou seja, seguinte, ou int, ou 2, é tudo o mesmo sinal, que é o Ctrl+C. É o monitoramento do Ctrl+C. Ou seja, ele é enviado pelo Ctrl+C. Se nenhum argumento for fornecido, o trap imprime a lista de comandos associados a cada sinal. Então, moçada, a importância disso é isso que eu estou falando. Aquele caso que eu estava falando do banco de dados, imagina você tem um scriptzinho lá fajuto que não controla os sinais que recebe, aí o cara chega e manda um Ctrl+C no teu banco aberto. Teu banco está aberto, teu banco de dados está aberto, e não foi comitado. Olha a inconsistência do banco de dados criada aí, olha a problemática toda. Quer dizer, você dá um Ctrl+C com um monte de socket aberto, a tua máquina fica facilmente penetrável por esses sockets, etc. Quer dizer, tem que monitorar os sinais, cara. Tem que monitorar, tá? Senão, não vai ser feliz. Então, se nenhum argumento fornecido ao trap, ele imprime a lista de comandos associados a cada sinal. Foi aquilo que a gente fez lá. Se você fizer um trap, não foi. Se você fizer um trap puro, ele lista todos os traps que estão ativos. Quando eu fiz lá, foi trap -L, que ele listou todos os sinais que existem. Então, está aqui, ó, trap -L imprime a lista de nomes e sinais e seus números correspondentes. E o trap -P exibe comandos associados com cada sinal. Mas olha só que interessante. Se eu faço trap -P2, ele vai me listar o que está associado ao sinal 2, ao sinal int, né? O seguinte. Se eu fizer simplesmente um trap, ele lista, além do int, todos os outros. Essa é a diferença do trap -P. Tá? O trap -P lista só aqueles sinais específicos que você está listando. E o trap puro, ele lista todo mundo que está ligado, que é esse cara aqui, ó, tá? Quando não é fornecido nenhum argumento. Então, aqui algumas particularidades. Tá? Embora a lista termine em 64, note que os sinais 32 e 33 estão faltando. Eles são reservados para o uso interno do kernel. Isso eu já falei lá atrás. Mas agora esse aqui é novo. Ó. Os sinais 10 e 12 são destinados ao usuário. Esse sinal 10 e 12 é o SIG-USR de usuário, SIG-USR 1 e 2. Tá? São destinados ao usuário. E, gente, pode parecer piada, né? Mas isso aqui é bastante usado. Inclusive, o IAD usa isso aqui abundantemente. É possível monitorar com o comando trap qualquer um deles, exceto o SIG-Kill e o SIG-Stop. Tá? O SIG-Kill é o Kill-9, que você não deve usar jamais, a não ser que você não tenha conseguido. Se você der um kill, o sinal não morrer, aí tu vai lá, dá um kill no programador que fez o programa e depois dá um Kill-9. E o SIG-Stop, ele põe um processo em espera. Tá? Equivale a um Ctrl+Z. Aí você fala assim, pô, mas para que serve isso se eu tenho Ctrl+Z? Vamos supor que você tenha sido startado por o teu processo tenha sido startado por um daemon ou tenha sido startado por um cron. E aí, como é que eu faço para restaurar se for startado pelo cron? Você restaura com SIG-Cont, que é o SIG-18.
Tudo tem um sim e tem um não, tá? É o yin e o yang. Alguns sinais interrompem o processo e, por isso, eles sempre devem ser monitorados, sempre, para sanitizar o ambiente que eventualmente foi alterado pelo programa. O que eu estou chamando de sanitizar o ambiente? É aquilo que a gente vem falando, pô, matava arquivo de trabalho, fechar programa filho, e por aí vai. São esses sinais aqui, os mais importantes são esses três aqui, tá? Que é o Ctrl+C, que é o seguinte, e no Debian ele é o número 2. Outra coisa, essas numerações aqui podem mudar, e mudam, tá? Do Unix para o Linux muda, mas esses nomes aqui não mudam. Então é sempre bom você, quando você está fazendo um programa para viver, porque tem programa que você faz para quebrar um galho ali agora. Agora, quando você está fazendo um scriptzinho para funcionar na tua instalação, você usa preferencialmente esses carinhas aqui, esses nomes aqui. E quando você dá um trap -L, que eu te mostrei, ele te dá a associação do nome ao sinal. Ele diz qual é o nome e qual é o sinal para você. Não precisa decorar nada disso. Eu já decorei de tanto usar. Fora esses, ainda temos os sinais especiais, que é o ER, o EXIT, tá? que é o único que tem um número associado, que é o número 0, o debug e o return, que nos aprofundaremos, pois estes são o alvo desse trabalho.